Prezados, bem-vindos ao primeiro capítulo da série Medicina Essencial. Um curso que vai informar aos cidadãos, de maneira bem simples e didática, questões importantes sobre a nossa saúde. Hoje vamos falar de uma das doenças que mais mata no Brasil, e mesmo assim é subestimada: a hipertensão arterial sistêmica. Vamos falar de prevenção, diagnóstico e tratamento. O que é a pressão arterial? O que são esses números 120 por 80 milímetros de mercúrio? Vamos entender. O primeiro número é a pressão sistólica e o segundo, a diastólica. O coração, quando contrai, os ventrículos ejetam sangue através das artérias para o resto do corpo. Isso é a sístole. Quando o coração relaxa, abre um espaço de maior volume, ocasionando a entrada de sangue, através das veias, de volta ao coração, entrando inicialmente pelos átrios. É a diástole. Ambas expressas em milímetros de mercúrio. Lembrando que, lado esquerdo, sangue arterial, lado direito, sangue venoso. Resumindo, sístole, contração, ejeção, diástole, relaxamento, enchimento. E a pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas das artérias. Hipertensão arterial sistêmica é a elevação crônica da pressão arterial, sistólica e ou diastólica. Pode ser fatal, diretamente responsável por doenças coronarianas. O fluxo sanguíneo, encontrando resistência, pode alterar até o formato do coração, gerando complicações como a hipertrofia ventricular, acidente vascular encefálico e também um fator de risco importante para doença renal crônica. Quais são suas causas? Genética. A história familiar contribui, mas não é totalmente determinante. Idade. Com o passar dos anos, as artérias vão ficando mais rígidas, vão oferecendo mais resistência à ejeção do sangue. Isso resulta em aumento da pressão arterial. Gênero. Em faixas etárias mais jovens, a pressão arterial é um pouco mais elevada entre homens, mas com o avançar da idade, todos podem sofrer de hipertensão arterial. Etnia. No caso do Brasil, é difícil de se estabelecer uma relação muito significativa, devido também a questões socioeconômicas, estas sim bastante importantes. Obesidade. Esse critério é bem importante. O sobrepeso aumenta muito o risco. A ingesta elevada de sódio está associada à hipertensão arterial, à doença coronariana, a acidente vascular. Inversamente, a ingesta de potássio reduz os níveis pressóricos. Existe uma relação direta entre sedentarismo e elevação da pressão arterial. A mudança do estilo de vida, a atividade física e a dieta adequada têm efeitos protetores comprovados, tanto para prevenção como para tratamento. Como é feito o diagnóstico? E se você tiver hipertensão, é para sempre ou é reversível? O que pode ser feito? Tem algumas dicas. Vamos ver. Durante a investigação, um médico não vai apenas aferir a sua pressão arterial. Ele vai obter a sua história médica, pessoal e familiar. Realizará o exame físico e prosseguirá a investigação com exames, laboratorial, imagens. Antes de adotar uma conduta, ele precisa saber se existe risco cardiovascular ou lesão de órgão-alvo. São necessárias, salvo algumas exceções,
medições em 2 ou mais visitas médicas. Aferir um dia, remarca para a semana seguinte. São considerados hipertensos os indivíduos com pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e ou diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, de acordo com a Diretriz Brasileira de 2020. Isso pode mudar. Essa mesma diretriz orienta também a se realizarem, quando possível, medidas fora do consultório. Desta forma, você minimiza, por exemplo, uma possível hipertensão do jaleco branco, em que a pressão pode se alterar justamente na hora que o paciente está na frente do profissional de saúde. Ou, ao contrário, a hipertensão mascarada, quando ela é normal no consultório e elevada fora dele. Quais são esses métodos fora do consultório que podem auxiliar no diagnóstico? O primeiro é o MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. É um aparelho automático que vai fazer várias medições de pressão ao longo do dia. Ele é acoplado a uma braçadeira, que é inflada a cada medição. Pode ser aplicado por um enfermeiro ou técnico, e o laudo deve ser emitido por um médico. Tem também a monitorização residencial da pressão arterial. É o exame em que o paciente mede a pressão por um período de tempo e anota na casa dele. A pessoa que vai referir precisa receber orientações para fazer da maneira correta. Lembrando que a medida em consultório ainda é a base para dados clínicos e epidemiológicos. Há casos em que é possível diagnosticar a hipertensão com apenas uma consulta. Se o paciente possuir alto risco cardiovascular e estiver com pressão alta, está feito o diagnóstico. Outro caso é se a pressão arterial estiver maior ou igual a 180 por 110 milímetros de mercúrio. Nesses casos, pode-se considerar a pessoa hipertensa. Antes de iniciar o tratamento, o médico precisa saber se o tipo da hipertensão é secundária, relacionada a uma condição médica mais específica, como uma doença renal ou a estenose ou estreitamento da artéria renal, que vai merecer, evidentemente, um tratamento mais específico também. Ou uma hipertensão primária, que possui causas mais genéricas, como aquelas que nós já vimos. Quando que o tratamento da hipertensão arterial crônica seria não medicamentoso exclusivo? O médico levará em conta uma série de questões. Entre elas, essa tabela aqui. Se o paciente for hipertenso estágio 1, essa faixa de 140 a 159 na sistólica e ou 90 a 99 na diastólica, ou pré-hipertenso, mas com algum risco associado. Ou seja, o tratamento não medicamentoso é tão específico que acaba sendo mais exceção do que regra. Mas é um caso onde a pessoa tem alguma chance de reverter a hipertensão, sem medicamentos, só com a famosa MEV, mudança no estilo de vida. Vamos entender. As medidas do tratamento não medicamentoso consistem em, primeiro, dieta DASH, que é uma dieta específica para hipertensão arterial. Ela inclui diminuição do sódio, o ideal é tirar o saleiro da mesa, preferir os grãos integrais, carnes magras, vegetais como brócolis, cenoura, espinafre, frutas como banana, maçã, pêssego, leite desnatado, cottage, oleaginosas, evitar produtos industrializados. Seria interessante conversar com um nutricionista. Moderar no consumo de álcool. Limitar o peso corporal. Tem estudos demonstrando que um IMC
menor que 25 reduz significativamente a prevalência de hipertensão arterial. Prática de atividade física, cerca de 150 minutos por semana, atividade moderada, foco proporcionalmente maior no aeróbico. Cessar o tabagismo, aí é cortar completamente. Fez tudo direitinho durante 3 meses, faz uma reavaliação. E se o tratamento medicamentoso for necessário? Como funciona? Ele é prescrito em conjunto com as mudanças de estilo de vida. Um não substitui o outro. Tirando aqueles casos que nós vimos, onde existe uma possibilidade não medicamentosa, é adotado basicamente em todos os outros casos. Os medicamentos de primeira linha são diuréticos tiazídicos, exemplo, hidroclorotiazida. Os IECA, inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina. Exemplos, enalapril e captopril. Esse medicamento, que está no mercado desde o final dos anos 80, foi desenvolvido inicialmente com o uso do veneno da jararaca, inclusive com participação importante de cientistas brasileiros. O captopril tem um efeito bem rápido, porém não muito duradouro. Já o enalapril tem uma meia-vida maior. Os BRA, bloqueadores do receptor de angiotensina. Exemplo, losartana. Entrou no mercado nos anos 90. E alguns tipos de bloqueadores do canal de cálcio. Os médicos usam o termo do tipo dihidropiridínico, que são os que têm ação vasodilatadora. O mais comum é o amlopidino. Geralmente, o tratamento começa com 1 ou 2 desses 4, respeitando a regra de não misturar IECA com BRA. Há situações específicas em que o tratamento se inicia com beta-bloqueadores, um medicamento que diminui o estresse do coração. Não é um medicamento de primeira linha para tratar a hipertensão, mas aí a intenção é tratar uma outra patologia, exemplo, angina, e o medicamento também tem efeito antihipertensivo. Exemplo de beta-bloqueadores, propranolol, atenolol e nadolol. A escolha precisa ser individualizada. Esses medicamentos têm contraindicações, efeitos colaterais. Alguns exemplos. O IECA pode causar tosse crônica e angioedema. IECA e BRA podem gerar, por exemplo, hipercalemia, que é o excesso de potássio. Quem toma losartana precisa tomar cuidado com alguns anti-inflamatórios. É contraindicado em caso de gestantes e durante a amamentação. Os tiazídicos têm também uma lista bastante extensa de efeitos colaterais, como hiperuricemia, atenção para quem tem gota, hiperglicemia, hiperlipidemia, entre outros. Os bloqueadores de canal de cálcio podem gerar edema perimaleolar, fadiga, etc. Enfim, eles têm uma lista grande de possíveis efeitos adversos. Mas, se o médico receitou, é porque o custo-benefício é positivo. Esses medicamentos, juntamente com as mudanças de estilo de vida, evitam milhares de mortes todos os anos. Há casos onde é necessário ir acrescentando outros medicamentos, além desses que nós já vimos. Seja porque a hipertensão é refratária, resistente, mesmo com o paciente tomando 3 medicamentos, ou porque ele apresenta uma outra patologia associada. A pessoa está tomando, por exemplo, losartana, hidroclorotiazida e elopidino. E, mesmo assim, o médico avalia que não está sendo suficiente. Não é uma situação tão rara. Eu diria que de cada 100 pacientes, uns 15 têm hipertensão resistente.
é possível se utilizar também de alfa-bloqueadores, como a doxazosina, utilizado em hiperplasia da próstata. Alfa-beta-bloqueadores, exemplo, carvedilol, que também trata a insuficiência cardíaca e angina. Alfa-agonistas de ação central, metildopa, clonidina. Vasodilatadores diretos, hidralazina, minoxidil, que é usado para tratamento de calvície, mas neste caso, ou em doses menores ou por aplicação tópica. Diuréticos de alça, exemplo, furosemida. Diuréticos poupadores de potássio, espironolactona. É sempre bom lembrar, medicamentos só com prescrição médica. Para finalizar, um último desafio. 2 questões, de múltipla escolha. Qual dos medicamentos abaixo não é um antihipertensivo? Amlodipino, losartana, salbutamol ou propranolol? Essa é bem fácil. Podem parar o vídeo, voltar. Vamos ao gabarito. O amlodipino é um bloqueador de canais de cálcio. A losartana é da classe dos bloqueadores de receptores de angiotensina. O propranolol é um beta-bloqueador. O salbutamol é um broncodilatador. Portanto, resposta C. E para finalizar, paciente de 63 anos vem apresentando persistente PA acima de 150/90 nas consultas ambulatoriais. Não apresenta demais comorbidades. Qual das medicações abaixo seria a menos indicada para iniciar o tratamento? Enalapril, losartana, amlodipino ou atenolol? Resolução. Enalapril, losartana e amlodipino são medicamentos de primeira linha. Já o atenolol não é de primeira linha. De início, até pode ser utilizado, mas no caso de haver alguma comorbidade associada. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima aula, que será sobre diabetes mellitus tipo 2.